Este gráfico ilustra qual alelo ela encontrou em cada local para o Sr. Twiggs e o Sr. Robinson, e para as amostras de evidência 7.1a e 8.1a. Os outros alelos também estão aqui, mas vamos focar em 7.1 e 8.1. E, por exemplo, meritíssimo, o senhor verá que sob a primeira leitura é para Tyler Robinson. No local D3, ele apresenta o alelo 17. Certo. E anote isso. E então, se você for para a amostra de toalha 7.1, que é o tema deste relatório apresentado pelo Estado, você verá isso. Ela encontrou o alelo 17 lá também, medido apenas pelo comprimento da fita de DNA. E o que ela vai testemunhar é que neste local e em outros 5 ou 6 há alelos. Todos eles são medidos aqui como 17, mas na verdade contém sequências diferentes. E que o teste que ela usou não mede essas diferenças. E então, no que diz respeito à causa provável, é nisso que quero continuar voltando. Novamente, se isso fosse um julgamento, talvez a análise aplicada pelo juiz do julgamento fosse um pouco diferente. Mas como magistrado, analisando isso e olhando para o padrão de causa provável, como isso se encaixa? Então, isso se encaixa porque diz respeito à opinião final expressa no relatório que o Estado está apresentando, de que o relatório oferece um suporte confiável de que o Sr. Robinson é um possível contribuinte. E estamos pedindo ao tribunal que considere que as comparações são baseadas apenas em um número limitado de comparações baseadas no comprimento e que existem diferenças de sequência. Então ela não pode distinguir. E eu acredito que ela vai testemunhar que não pode distinguir, com base nos testes que realizou em pelo menos 5 locais diferentes, se a amostra da evidência e a amostra do Sr. Robinson, ou nesse caso, a amostra do Sr. Twigg, correspondem. As diferenças de sequência aqui, este é meu último ponto e creio que posso tratá-lo de forma eficiente, além de ser importante para o tribunal considerar. Sobretudo quanto à comparação com o Sr. Robinson. Sr. McBride. E ela também vai testemunhar que a análise que faz é baseada em observar a totalidade e todos os diferentes marcadores que coincidem e são consistentes, e é assim que ela chega à opinião que apresenta. A questão é que existem explicações que são suscetíveis a diferentes interpretações e argumentos. No fim, haverá audiência com especialistas, onde a literatura será apresentada ao tribunal, que decidirá se atende ao critério de confiabilidade para sua admissão no julgamento. Mas, neste estágio, mesmo admitindo que possa haver algum argumento vindo da defesa, o tribunal não pode avaliá-lo. Isso não faz parte da análise da justa causa. E eu não acho que isso seja relevante. E este documento, em particular, não é relevante sem o depoimento da testemunha. Assim, o documento não deve ser admitido por si só. Mas é por isso que eu estava tentando estabelecer uma base para que ela testemunhasse e ofereci uma prova ao tribunal de que ela realmente iria afirmar que existem essas diferenças de sequência em 5 ou 6 locais, 6 locais diferentes, relevantes para a comparação com o Sr. Robinson. E quando o Estado diz que o tribunal não pode avaliar isso, o tribunal pode sim avaliar a confiabilidade. O tribunal já decidiu isso. Estamos apenas pedindo ao tribunal que considere a natureza limitada dessas comparações. E o fato de que ela não pode, com base nos testes que realizou, dizer ao tribunal se há diferenças nesses 5 locais. Ela não pode associar o Sr. Robinson às amostras questionadas porque não fez o teste de sequenciamento. E ela também vai testemunhar que o FBI está em processo de implementação desse tipo de teste. Tudo bem, obrigado às duas partes. Vou permitir a inclusão dessa prova, mas também vou estabelecer um limite de um número limitado de perguntas. Nós estamos agora em 440
Isso está no limite de saber se é aplicável ao critério de justa causa. Quero dar à defesa toda a oportunidade, mas ainda preciso limitar para manter no âmbito da justa causa e não entrar em uma exploração completa, porque esse não é o propósito de uma audiência preliminar. Então vou admitir Baker 34, mas Sr. Burt, vou limitar seu tempo. De quanto tempo você precisa? Só preciso de 4 ou 5 minutos. Vou passar para o próximo gráfico, que será o gráfico com o que chamamos de isoalelos ISO exibidos para o tribunal, para que o tribunal possa ver sobre o que estamos falando ao documentar. É isso. Tudo bem? Vou apenas pedir para ela documentar que, de fato, eu declarei corretamente quais são os alelos que possuem diferenças de sequência. Tudo bem. Então é o Sr. McBride. Só sobre um segundo assunto, que é que eu preciso fazer o contra-interrogatório desta testemunha. Ela precisa sair da cidade hoje. Eu gostaria de 20 minutos para fazer o contra-interrogatório da testemunha. Tudo bem. Bom, eu vou aceitar as declarações do Sr. Burt sobre o tempo necessário e vou falar menos porque isso está consumindo mais tempo e também vou permitir ao Estado o tempo apropriado para o contra-interrogatório, considerando que essa testemunha precisa viajar. Então, Sr. Burt, vou passar para o senhor. Isso já foi incluído como prova. O senhor quer que seja exibido nas telas? Na verdade, não preciso que apareça na tela, só por eficiência. Por favor, prossiga com o próximo. Certo. Eu quero um 30 e... 5. Tire aquele dali. E este documento é o mesmo gráfico com os chamados isoalelos ISO indicados? Sim, é. E isoalelos ISO é um termo usado para se referir a esses alelos que têm sequência diferente, mas o mesmo comprimento. Correto, sim. Então, ali em cima, para o alelo 17 em D3, existe o alelo 17A, alelo 17B, alelo 17C, todos com o mesmo comprimento, mas com sequências diferentes para cada um desses três. Correto, sim. E da mesma forma em VWA, onde você diz que o Sr. Robinson é um 1819 e 1819 na amostra de evidência, há um 18A, 18B, 19A e 19B. Correto, sim. Da mesma forma, nas outras áreas que citei, declarei com precisão o que os diferentes alelos de sequência são, correto? Sim. Peço que esta prova seja aceita como evidência e exibida, meritíssimo. Isto é Baker 34. Sim. 30. 35. Baker 35. Mesma objeção, meritíssimo. Tudo bem. Vou admitir como prova nos termos da manifestação anterior, conforme relacionado ao Baker 34, pode ser exibido. E ao analisar essas 5 áreas, você não consegue distinguir as amostras de evidência do Sr. Robinson com base nas diferenças de sequência, consegue? Correto. Eu só utilizo diferenças de comprimento, STRs neste caso. O laboratório do FBI não utiliza sequenciamento para testes de DNA nuclear, nem sou qualificada para isso. O que é NGS? NGS significa sequenciamento de nova geração. E o seu laboratório está envolvido na validação do sequenciamento de nova geração, correto? Nós utilizamos o sequenciamento de nova geração para DNA mitocondrial, que é um subconjunto diferente de testes de DNA, mas não para testes de DNA nuclear, que é o que estamos discutindo hoje. Certo, mas as pessoas que comercializam o STR-Mix também comercializam uma plataforma de sequenciamento, não é? Eu não tenho conhecimento se eles comercializam ou não.